Gente, vocês viram a nova daquela mãe que viralizou com o problema do filho do pão? Gente, agora, aparentemente, o filho, ele desrespeitou um professor, né? Eles estavam na escola, ele e um coleguinha, e aí o professor, eles começaram a rir da cara do professor, porque segundo ela, sai das palavras dela, o professor tinha uma aparência duvidosa, e aí o filho riu da cara do professor. O professor, obviamente, além de dar bronca no filho dela e no outro menino, avisou a escola para a escola chamar os responsáveis. E a escola brigou, chamou ela para comunicar e tal, para ela corrigir o filho dela, enfim. E aí, depois ela até postou um vídeo depois da reunião com a escola que ela marcou. E aí, eu tenho muitas ressalvas quanto a isso. A primeira, o seu filho faz merda e você não quer ser envolvida. Por quê? Ela ficou revoltada porque a escola ligou pra ela. Porque, segundo ela, o certo seria o professor ter resolvido fazendo bullying com o filho dela e traumatizando o filho e o outro menino. E aí, também ela ficou revoltada porque a escola ligou pedindo pra ela ir lá. Porque, aparentemente, quando você põe um filho no mundo, a responsabilidade acaba no momento que ele saiu de você. E não quando ele atinge a maioridade. Porque uma criança de 15 anos tem uma atitude bem duvidosa na escola e a escola não pode te contatar. A escola tem que resolver sozinho. Mas aí, quando aconteceu o caso do pão, do filho dela não conseguir cortar um pão direito, e aí a internet caiu em cima do filho dela. Ai, nossa, não sabe fazer nada, é um inútil, infuncional, que foram vários dos comentários que fizeram na época. Ela postou vídeo chorando, falando que não, que é um absurdo, que o filho dela nem é obrigado a saber cortar pão, porque ela tinha dinheiro para contratar pessoas para cortar o pão para ele. Como se você ter dinheiro para fazer alguma coisa não significasse que você não precisa fazer. Não precisa saber fazer para ser um ser humano funcional. Enfim, então claramente ela não ia gostar e não ia levar numa boa o professor fazer um bullying com o filho dela. Ela ia ver isso, ia provavelmente fazer esse professor ser demitido, ia cair matando em cima do professor e provavelmente ia gravar outro vídeo falando de como o professor estava errado e realmente estaria. Mas quando o professor tem uma atitude ética, de resolver de forma ética, não. Aí não pode também, porque eu não tenho nada com isso. Quem tem que criar meu filho são vocês, porque eu não sei fazer. Então, bem problemático, né? E aí, eu tenho outras ressalvas quanto a isso, que é ela ter falado no vídeo dela que as pessoas fazem isso, falam mal de outras, e que é normal, e que ela faz, e que a gente faz, e que todo mundo faz, falar mal da aparência dos outros, só que quem diz que não faz tá mentindo. E então ela não podia recriminar o filho dela por fazer o mesmo. E assim, quem faz isso, fala mal da vida dos outros, tem que saber que está fazendo alguma coisa errado. E a maioria das pessoas que tem bom senso não faz isso não. Aí ela pega, porque ela tem uma atitude duvidosa ao longo da vida, todas as outras pessoas têm e é normal ter uma atitude duvidosa? Não é. Nem todo mundo tem um caráter duvidoso. Às vezes as pessoas simplesmente têm mais o que fazer da própria vida do que ficar falando: ai, você viu como fulano engordou? Ai, fulano é escurinho demais. Ai, fulano dá uma pinta. A gente não faz isso no dia a dia. No dia a dia a gente vive nossas vidas, pelo menos gente normal. Não é uma coisa normal. Então, não é todo mundo faz isso. E mesmo que você faça, que você falou que faz, né? Então, mesmo que você faça... Jade. Jade. Então, mesmo que você faça,
é sua obrigação como mãe, como responsável legal, ensinar o seu filho que, olha, mamãe faz, mamãe é adulta, mamãe erra. É meu trabalho te ensinar o certo. Assim como uma mãe que fuma, ensina o seu filho que fumar faz mal para a saúde. Mas continua fazendo por quê? Porque é um vício, é um problema da pessoa. Mas é seu dever ensinar para o seu filho a fazer o correto. Aí não. Se um filho faz uma besteira grande, a mãe posta um vídeo na internet dizendo não, é normal, é assim mesmo, pode fazer, só não pode ser pego. Porra, isso serve pra tudo, gente. Serve pra tudo. Então, o problema não é você roubar, o problema não é você matar, o problema não é você ser intolerante religioso. O problema é sempre se você ser pego. Se você não for pego, você pode fazer qualquer coisa? Óbvio que não, né? Então, assim, muitos problemas. E aí o problema volta maior ainda porque ela percebe que a recepção da internet foi horrível, porque, pasmem, ninguém ficou do lado dela e do filho dela, achando que o filho dela é um santo, um mártir que tá sofrendo super ataques porque não fez nada demais. Todo mundo ficou contra. E aí depois da reunião da escola ela veio falar, porque assim, não querendo dizer que o professor minimizar o que o professor tá sentindo e tal. Não quero fazer isso. Mas, porque sempre tem um mais. Tudo que ela fala uma coisa que pareça minimamente sensata e depois ela bota um mais. E aí o mais refuta o que ela falou antes e vem com mais uma pilha de absurdos. Aí vem, mas não tinha nenhuma gravação de áudio no momento, né? Então não dá pra saber o que eles falaram mesmo. Quase tentando fazer o professor passar de... Não, o professor tá mentindo, o que eles fizeram não foi nada demais. Gente, como é que uma pessoa consegue ser tão... Eu não sei nem que palavra usar, nem que palavra que eu posso usar. Então vou, né, ficar quieta. Aí, no início ela... mas na hora de julgar, todo mundo faz, então se recolham a sua insignificância. Se recolha você a sua insignificância, olha o que você tá falando, pelo amor de Deus. A pessoa fala uma pilha de absurdos e realmente acha que vai ser aplaudida. Aí, nesse segundo vídeo, como eu tava falando, ela fez a reunião da escola e depois veio contar. Aí ela, não, olha só, realmente meu filho fez errado. Uma postura já diferente do primeiro vídeo, vendo que, né, a recepção foi péssima, falou... Não é que ele esteja errado. Antes ele falou, ele não tá certo nem tá errado. Agora ela já fala, não, eu sei que ele tava errado. Mas também ele não tem culpa que o professor é traumatizado, né? Não tem culpa que o que ele falou, seja lá o que ele falou, trouxe coisas da vida do professor, traumas da vida do professor pra cabeça do professor. O problema não são os traumas da vida do professor. O problema é a atitude do filho. Então, ela não tem que resolver os traumas do professor. Ela tem que falar, filho, você está errado, punir o filho e ensinar o filho que está errado. Gente, isso é normal pra vocês? Porque eu vi e fiquei, meu Deus. O filho não soube cortar o pão, aí tem sempre um pano pra passar. Porque o problema não é que eu não ensinei meu filho coisas básicas, dotes básicos pra ser um ser humano funcional. Não. O problema é que as pessoas são recalcadas. Aí agora também, o problema não é a atitude que o filho dela teve errada para com o professor, não. O problema é que o professor é traumatizado demais. E devia ter resolvido ali na situação. Mas a gente sabe que não deveria. Então, no fato que ela quer que o filho possa fazer qualquer coisa e nada aconteça? Parece, né?